Olá, que a graça, que a paz e as misericórdias do Senhor estejam sobre ti, onde você estiver, quando você estiver, com quem você estiver, que a bênção do Todo-Poderoso esteja na tua vida, na tua família, em tudo que diz respeito a você. O texto para a nossa meditação está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" É muito comum nós imaginarmos, e aqui eu quero pensar que Pedro pensou desta forma. Pedro deve ter pensado o seguinte: se um discípulo tem que andar o mais próximo possível do seu mestre, se um discípulo precisa observar o que o seu mestre faz, se um discípulo precisa imitar o seu mestre, é natural que eu, como discípulo de Jesus, observando que ele está andando sobre o mar, sobre as águas, é muito comum que eu também ambicione, deseje andar sobre as águas. Penso eu que Pedro pensou assim. Então ele diz: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo." E o interessante é a reação de Jesus. Jesus disse: "Venha, pode vir, você está livre." Pedro então desce do barco e começa a andar sobre as águas. Mas o texto diz que ele, sentindo os ventos, observando os ventos, ele começou a ter medo e, consequentemente, começou a afundar. Ele então grita: "Senhor, salva-me!" E Jesus imediatamente o toma pela mão e Jesus o repreende. Jesus questiona a sua fé, dizendo: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Ora, dentro de uma normalidade, era para nós chamarmos Pedro de extraordinário, porque afinal de contas, depois de Jesus, eu creio que ninguém mais, pelo menos nós não temos relatos na história de que nenhum outro ser humano andou sobre as águas. Então, na nossa visão, por mais simples que seja, a gente diria: Pedro é um extraordinário. Mas aos olhos de Jesus, não. Aos olhos de Jesus, Pedro era digno de uma correção. Pedro era digno de fazer ajustes na sua fé. E a palavra que Jesus usa em direção a Pedro é: por que você duvidou? E aí a pergunta que fica para nós é: Pedro duvidou, afinal de contas, do quê? Pedro duvidou do poder de Jesus? Pedro duvidou da pessoa de Jesus? A resposta seria não. Talvez Pedro não tenha, com certeza, duvidado de Jesus. Mas então por que Jesus usa essa palavra? Por que duvidou? Talvez Pedro tenha duvidado de si mesmo. Talvez Pedro, ao começar a andar, tenha duvidado no sentido de olhar para si e não se achar capaz de seguir o seu mestre.
Muitas vezes nós, nesse desafio que é ser parecido com Jesus, andar com Jesus, fazer as obras de Jesus, nos sentimos limitados demais e achamos que não somos capazes. Talvez Pedro tenha duvidado neste sentido. Não sou capaz. Assim como ele outrora já tinha dito, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ou seja, há uma distância muito grande entre nós. Eu não vou conseguir atingir esse nível, esse patamar. Talvez Pedro tenha duvidado de si mesmo. E quando eu e você duvidamos de nós mesmos, da nossa capacidade de imitar Jesus, de ser parecido com Jesus, de seguir Jesus de perto, de ter uma mesma comunhão com Ele, isso nos faz fracassar e nos faz naufragar. Por outro lado, talvez Pedro tenha duvidado do poder de Jesus, não no sentido de que ele não era capaz, porque talvez Pedro tenha olhado com uma visão de que não era para ele ter olhado, era para Pedro ter olhado e dizer assim: Senhor, se o Senhor me desafia a ser teu discípulo, a ser teu seguidor, com certeza o teu poder vai operar em mim, não para que eu faça, ou para que eu obtenha coisas de Jesus, não para que eu obtenha favores de Jesus, milagres de Jesus, porque o maior milagre aqui não é receber benefícios de Jesus. O maior milagre na vida de um seguidor de Jesus é conseguir segui-lo tão de perto, a ponto de se tornar parecido com ele, a ponto de se tornar idêntico a ele. Se existe um milagre grande na vida de um seguidor de Jesus, é esse milagre. E foi nesse sentido que Pedro duvidou de Jesus. Talvez Pedro tenha duvidado dizendo: Senhor, o Senhor não é capaz de fazer de mim um seguidor à altura. Talvez Pedro tenha duvidado de si mesmo, dizendo: eu não sou capaz de ser um seguidor à altura. E por isso naufragou. O pior que é isso, Pedro deve ter duvidado de Jesus, de achar que Jesus não era capaz de fazer dele um seguidor próximo a ele, Jesus, semelhante a ele. Que o Senhor nos dê a capacidade de crer sem duvidar. Crer não apenas para obter os benefícios do Senhor, mas crer no sentido de não duvidar de que eu e você podemos sim seguir Jesus de perto, ser parecidos com Jesus, imitá-lo e fazer a sua vontade. Senhor, nós oramos e abençoamos todos aqueles que não acreditam que podem seguir de perto ao Senhor, que duvidam da sua fé, que duvidam da sua caminhada, que duvidam da sua lealdade com Cristo, que duvidam da sua intimidade com o Senhor Jesus. Oramos para que o Espírito Santo nos fortaleça no nosso interior, na nossa fé, para que de fato andemos sobre as águas, superando todos os nossos limites, toda a nossa incredulidade, toda a nossa dúvida, e nos aproximemos do Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus.